Voltamos com o Hora Extra. A informação no seu fim de tarde. Estamos de volta aqui na Rádio Onda Jovem FM e já tá rolando uma live aqui no Facebook da Rádio Onda Jovem. Daqui a pouquinho a gente vai montar um cubo em mais ou menos 20 segundos, então fiquem ligados. Eu tô recebendo aqui o nosso convidado de hoje, é o Murilo Otero, que é delegado do Criciúma Open 2017, veio lá do Rio Grande do Sul para esse evento. É um evento que traz aí um campeonato de cubo mágico para a região de Criciúma e hoje ele tá aqui para contar pra gente essa história, né? Como que começou a praticar esse esporte. A gente já fez uma entrevista sobre o tema um tempinho atrás e descobrimos que é um esporte da mente, né, Jota? Assim como o xadrez, né? Assim acho que entra aí na mesma categoria. E hoje o Murilo tá aqui, tem vários cubos aqui na mesa, e daqui a pouquinho a gente vai desvendar um pouco desses mistérios, tem uns cubos bem diferentes aí. Murilo, muito boa tarde. Boa tarde, Fran, boa tarde, Jota. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença, né, você aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o cubo mágico, que para nós, né, tem números aí, recordes que são muito rápido o tempo que as pessoas conseguem resolver, e eu fico pensando, meu Deus, mas como que pode ser tão rápido? Murilo, como foi que você encontrou o cubo mágico e começou a praticar esse esporte? Então, eu, como todo mundo, quando a gente é criança, em algum brinde de festa junina e algum brinde de aniversário, a gente acaba encontrando o cubo na nossa vida. Comigo não foi diferente, eu, durante a minha infância, convivi com cubos por toda a volta, e nunca conseguia resolver, eu sempre tentava e não passava de resolver um lado. E ainda assim, depois eu descobri que esse lado que eu conseguia resolver ainda estava errado. Mas aí aprendi, em 2012, eu resolvi, assistindo a um tutorial, resolvi que numa tarde que eu tivesse livre, eu ia pegar um cubo mágico, pegar o tutorial e assistir ele para conseguir resolver. E aí, daí em diante, foi só uma relação de amor com o cubo mágico aí, que sempre tentando baixar meus tempos, conhecer o pessoal que pratica, desenvolver esse esporte aqui do Brasil, que é o que eu mais gosto de fazer dentro do cubo mágico. Agora a gente está falando do cubo mágico, que muitas pessoas conhecem, aquele quadradinho lá que tem várias cores, só que o Murilo trouxe pra gente uns que tem umas formas diferentes, né? Existem várias vertentes do cubo, modalidades? Isso. Na verdade, assim, o cubo ele é um puzzle, né? Um quebra-cabeça. Puzzles existem diversos no mundo que são de colecionador, que não necessariamente entram nas competições. Nas competições a gente tem 18 modalidades oficiais, algumas envolvem apenas o cubo mágico 3x3, que é esse aqui mais tradicional, né? E outras envolvem cubos diferentes, como esse que eu trouxe aqui, que são de outros formatos, ou que até perdem o formato, como o Square One, que é o que eu mais pratico, perdem o formato de cubo durante a resolução e voltam a ser um cubo no final. Como a gente comentou aqui, tem vários formatos, que isso também pode servir para chamar a atenção das crianças, né? Isso, exatamente. Geralmente as crianças até chamam bastante atenção esse que tem um formato diferente, que é o formato de uma pirâmide, né? Um tetraedro, uma pirâmide de quatro lados, que é o Pyraminx. Geralmente ele chama bastante atenção das crianças, assim, até por ele ser um pouquinho mais fácil também. As crianças se alegram, né? Porque elas começam, sim, daí quando fica fácil demais, elas partem para outro cubo. Exatamente. Geralmente todos começam pelo 3x3, né? Eles entram pelo 3x3, que é o cubo mágico tradicional, e aí acabam vendo outros formatos aí pelo YouTube, pelas competições, e geralmente as crianças chamam bastante atenção dos que têm outros formatos, ou os que são mais coloridos, assim, com mais cores. Agora, o Murilo é delegado do campeonato do Criciúma Open. Para quem tá na live, daqui a pouquinho a gente resolve o cubo mágico, tá? É difícil mesmo. O Thiago Nunes tá perguntando se é difícil. É difícil, Murilo? Não, o cubo mágico não é difícil. Claro que para você aprender sozinho, fica bem difícil mesmo, porque são muitas combinações e às vezes você não tem a percepção do que você tem que fazer. Mas você aprendendo com um tutorial, que foi o que eu fiz e é o que basicamente todo mundo que está no mundo do cubo hoje em dia faz, pegando um tutorial fica muito simples de aprender, dá para aprender numa tarde tranquilamente.
Agora, a gente está falando do campeonato que está acontecendo, vai acontecer hoje, amanhã em Criciúma. E como funciona a fiscalização desse campeonato? Como que acontece? É tipo no xadrez, faz, o tempo bate no relógio, tem gente olhando, tem fiscais? Sim, então. No campeonato a gente tem os delegados, aqui em Criciúma seria eu e o Éder, né? Os delegados, eles têm uma relação com a organização oficial de Cubo, a organização, a WCA, que é a Organização Mundial do Cubo Mágico. Esses delegados são quem oficializa a competição. E eles que vão verificar se está todo mundo cumprindo o seu papel. Na competição, a gente tem o competidor, que é quem vai ali resolver o seu cubo mágico, e os próprios competidores também atuam como juízes e como embaralhadores do cubo. Então, o que acontece? Dentro da competição, o competidor entrega o seu próprio cubo para a gente embaralhar, e quando a gente chama ele para resolver, ele vai encontrar o cubo embaralhado, vai ter 15 segundos para inspecionar, enquanto que o juiz fica controlando esse tempo e controlando se dentro da resolução ele não fez nada que esteja fora das regras. Os dois recebem embaralhados da mesma forma? Todos os competidores na mesma rodada recebem o mesmo embaralhamento. Então fica justo a competição porque ninguém consegue pegar um embaralhamento mais fácil que os outros. Sempre o embaralhamento é o mesmo, então todo mundo consegue. Ou seja, não é só dar umas viradas e entregar para a pessoa, tem que estar exatamente igual todos. Exatamente, a gente segue uma sequência de movimentos ali que foram geradas por um embaralhador, né, um programa de computador que embaralha, e aí a gente segue essa sequência de movimentos para que todo mundo receba o mesmo embaralhamento no cubo mágico. Para ficar uma coisa justa. Exatamente. Agora, o Murilo tava falando aqui pra gente da modalidade que ele mais pratica, que quando o cubo fica finalizado, ele é um cubo, mas antes ele pode ter outras formas, né? Exatamente, é a modalidade Square One, né? Ele foi lançado até antes do cubo mágico, se eu não me engano, e ele é um cubo que perde a forma dele quando está sendo resolvido. Então, as 3 camadas dele ficam em 3 formatos distintos. Ele deixa de ter qualquer forma conhecida geometricamente. Ele é uma forma amorfa, digamos, né? Agora, a gente estava comentando aqui sobre as modalidades e tudo mais. Quando o Murilo chegou, né, eu já perguntei para ele qual era o tempo mais rápido que ele tinha feito. Vamos contar para os nossos ouvintes, então, Murilo, quais são as tuas experiências nos teus tempos? Uhum. Bom, no cubo mágico tradicional, a média que eu faço é em 18 segundos, 20 segundos. Mas o melhor tempo que eu já fiz em campeonato foi 13 segundos no cubo mágico. 13 segundos, 13 segundos. No cubo tradicional. Isso. Agora, no cubo que tu tá estudando agora, que tu pratica, isso. Como é que tá os tempos? Aí a minha média fica em torno de 21 segundos, mais ou menos, e o meu melhor tempo é bem abaixo disso. Foi 8 segundos num embaralhamento segundos. Que foi muito perfeito, assim. Mas foi sorte, não foi talento. Com certeza, eu acho que tem talento também aí, porque dá para outra pessoa, né? 8 segundos é muito pouco tempo. O Murilo tá aqui conversando com a gente sobre o cubo mágico. Hoje e amanhã tem campeonato no Nações Shopping e eu pedi para ele resolver um cubo aqui pra gente, Jota, porque com esse tempo que ele tá falando, não dá para acreditar, só vendo mesmo, né, Jota? Deixa eu ligar aqui o microfone. Só, qual cubo que você vai pedir para fazer? Vou pedir para ele fazer o que ele faz em 20 segundos. Qual era? O Square One? Square One. É que tem nome, né, Jota? É tudo uma coisa meio personalizada. Vamos resolver um cubo aí para mostrar para os nossos ouvintes, Murilo? Vamos, claro. A gente vai resolver um cubo, pessoal aí da live. Agora chegou a hora de resolver o cubo. Tem que botar trilha, não? Vamos botar uma trilha de suspense. Vou precisar que alguém embaralhe o cubo, então. Eu posso embaralhar? Pode. Qual é? Esse aqui. É assim, eu só vou te passar a dica para embaralhar, porque esse aqui, assim, ó, ele só gira nesse sentido aqui, tá? Tem que segurar aqui e girar aqui. E aí as camadas de cima e de baixo. E aí você vai sempre girando assim, essa camada, gira um pouco essa aqui, porque tem posições em que ele trava. Por exemplo, aqui eu não consigo girar ele, ó. Tá? Então aí para embaralhar ele é um pouquinho mais complicado. Até, ó, já me perdi aqui. Ai, Jesus. Tá, calma aí, gente. Eu vou girar aqui. Calma que eu não posso quebrar esse negócio chique. Os cubos têm essa coisa de colecionador, de um cubo que é uma coisa mais refinada, ou os cubos, eles geralmente têm mais ou menos o mesmo valor, assim, que eu já me perdi no cubo aqui, gente, que eu não sei nem embaralhar. O Square ele é bem complicadinho de embaralhar, mas assim, os cubos existem cubos de colecionador, de coleção, que são cubos que a gente utiliza para colecionar mesmo, são cubos que a gente deixa em casa, que não utiliza para competição. Mas existem cubos de competição também que são com preços bem diferenciados. A gente tem cubos que custam aí R$30 e tem cubos que custam R$120 dentro da mesma modalidade, o mesmo tipo de cubo. Só por questão de ser feito de material diferente ou de ser
design diferenciado que deixa o cubo melhor para ser resolvido. Gente, eu tô tentando embaralhar aqui, mas eu acho que vai ficar um pouco fácil pra ele. Porque eu não sei nem embaralhar. Tá, bom. Gente, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Esse aí tá bem fácil. Né? Eu posso embaralhar assim de olho fechado? Vai fazer em 1 segundo. Vamos embaralhar aí. O Murilo vai embaralhar. Deixa eu embaralhar ele aqui pra ficar um pouquinho mais. Difícil. Eu vou embaralhar sem olhar, assim, daí não fica tão. Isso, gente. Tá pra todo mundo ver que tá. Não é chilia, é porque eu realmente não consigo embaralhar esse cubo. Ó. Embaralhando de olho fechado. Pode ser? Vamos lá, então. Cadê a trilha? Eu vou fazer o cronômetro. Tá, calma. Tem toda uma organização. Tem toda a preparação. Que é tipo Criciúma Open. Vamos botar. Tá, vamos lá. Então não vou nem olhar como o cubo tá aqui antes. O pessoal que tá na live ali. Pessoal, vamos lá. Música trilha, por favor, de suspense. Você quer suspense mesmo? Não, aquela lá do tempo girando. Pode ser. Não era essa que eu tava imaginando, né? Mas vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, pode ir? 1, 2, 3, tempo. Murilo Teiro resolvendo o cubo mágico aqui na Onda Jovem FM ao vivo no Facebook. Já passaram-se 10 segundos. Ele tá rápido. 25 segundos. 25. Arrasou. Yeah. Gente, 25 segundos ao vivo não é mentira, é de verdade, gente. Muito rápido. Vou mostrar para os nossos ouvintes como ficou. Olha só, esse daqui não é o cubo mágico tradicional, tá? Ele tem é o Square. É o Square One. Square One, gente, em 25 segundos. Muito, muito, muito rápido. E ao vivo aqui para vocês na Onda Jovem FM. Aqui a gente tem outros exemplares que o Murilo está conversando com a gente sobre as modalidades, os tempos desse esporte da mente que está chegando aqui na região de Criciúma. Agora, quero saber da rotina de um atleta de cubo mágico. Tem treino, tem tipo uma alimentação especial para a mente? Como que é? Os dedos. A gente do cubo mágico, a gente tem essa sorte de não ter a alimentação especial, né? A gente pode seguir qualquer nutrição, mas tem treino sim, é claro. A gente eu pelo menos costumo buscar treinar pelo menos 1 hora por dia, né? Quando eu consigo, quando eu tenho tempo. Se não, eu tento pelo menos dar uma pegadinha no cubo ali para treinar. Quando chega perto de competição, a gente dá uma aumentada no tempo do treino aí, tenta treinar um pouquinho mais pra gente se preparar bem pro campeonato. Porque a gente está falando de um esporte, né? Parece que para algumas pessoas é ainda algo que vai na brincadeira, né? Exatamente. Quando foi que parou de ser uma diversão e virou alguma profissão? Quem disse que parou de ser uma diversão? Só uma diversão. Exatamente. Aê. Não, assim, na verdade o cubo ele virou uma competição, virou algo de competição para mim e hoje em dia ele já é mais diversão de novo. Em 2014 eu comecei aí nos campeonatos. E fui no primeiro campeonato que foi o Porto Alegre Open, em 2014. Muita gente? Tinha cerca de 50, 60 competidores, se eu não me engano. Depois o meu segundo campeonato foi, por sorte, o Campeonato Mundial de Cubo Mágico. Opa! Que foi em São Paulo, em 2015. Esse campeonato teve cerca de 400 competidores, se eu não me engano, e veio gente de todo o mundo aqui para o Brasil. Os tops do mundo todo tiveram aqui, então deu para conhecer bastante gente. E até o final de 2015 eu encarava o cubo como competição. Eu queria ir lá para ganhar minha medalha, para melhorar meus tempos, mas em 2016 eu comecei a organizar campeonatos. E aí o que mais vale para mim hoje em dia é garantir que todo mundo se divirta no campeonato que eu estou fazendo. Então, tanto quando eu fui organizador e agora como delegado, o cubo para mim é mais uma diversão mesmo e mais um fator que eu faço para o pessoal curtir, para a comunidade de cubistas que eu estou em torno, poder curtir e se divertir. Porque quando a gente fala disso, né, é realmente um esporte e muda a vida de crianças, né, que às vezes nunca se encaixaram em um outro esporte e vê no cubo algo que faz bem, né? Exatamente. Os pais gostam muito do cubo porque é uma coisa que tira a criança, de certa forma, tira a criança da frente do computador, porque a criança vai ficar na frente do computador para utilizar o cronômetro ou até para aprender, mas pelo menos tira a criança de uma coisa que seja assim, só vídeo no YouTube
por entretenimento, ou só joguinho que às vezes não agrega muita coisa para a vida da criança, o cubo ele desenvolve coordenação motora, desenvolve habilidade lógica da criança, desenvolve até habilidades sociais, porque a criança começa a interagir com outras que fazem o cubo, e acaba criando novos amigos, né? Tendo toda uma interação social que ela antes não tinha, ou tinha de outra forma, né? E é coisa de nerd? Conta pra gente. É coisa de nerd mesmo? Tem todas as tribos no mundo do cubo mágico, né? A gente encontra desde o nerd mais viciado, que vai buscar todas as coisas, até o cara que tá lá de boa só pra competir, brincar, e que até tem outros hobbies também, né? Mas tem todas as tribos. Tem o pessoal de humanas no cubo? Porque Claro. Quando eu olho isso daqui, gente, eu não me imagino resolvendo. Olha, isso aqui ele disse que é fácil, tá? Eu olho isso aqui, pra mim já parece tão difícil. Tem gente assim que não faz nada ligado à área de exatas e que resolve o cubo? Tem, claro, não precisa ser alguém ligado à área de exatas, não precisa ser bom em matemática. Para resolver o cubo basta pegar um tutorial. Não precisa nem ter as duas mãos pra você ter uma Né? ideia. Na verdade, Exatamente. pode até Só com os resolver com o pé. Exatamente, não precisa nem ter duas mãos porque dá para resolver com os pés. Ou seja, gente, eu mesmo é porque não me esforço. Porque senão eu já tava lá, já tinha feito aqui, ó, 20 segundos. É porque eu ainda. 20 segundos, Eu tá ainda bem bonito, Olha tá aí. voando ainda. é porque eu não parei ainda pra pensar, pra estudar bem isso aqui. Ô, Murilo, agora tem uma coisa que você falou antes de começar a montar e resolver o cubo. Você falou, não vou nem olhar. Uhum. Mas a competição é feito embaralhamento, e eu percebi, porque eu acompanhei alguns no YouTube, alguns campeonatos, e aí a gente percebe que antes de eles liberarem, o competidor liberar o cronômetro, porque é eles que liberam, né? Isso, exatamente. Eles dão uma olhada básica ali. Isso ajuda? Isso é para resolver, para ver o que pode mudar? Isso vai fazer alguma diferença, olhar? Sim, faz uma diferença. A gente na competição, a gente tem 15 segundos para inspecionar o cubo. Em qualquer modalidade, exceto o cubo mágico vendado, tá? Em qualquer modalidade a gente tem esses 15 segundos. E ajuda muito, porque nesses 15 segundos a gente olha para o cubo e a gente já busca algumas peças e já planeja alguns movimentos que a gente vai fazer para já encaixar essas peças nos seus lugares. Tem gente que treina bastante essa questão da inspeção e consegue prever cerca de 8 a 10 os 10 primeiros movimentos. Ou seja, esses 8 a 10 primeiros movimentos, eles já estão na cabeça da pessoa, ela poderia executar de olhos fechados. Ela já sabe, ela olha, decora o que ela vai fazer e executa. Aqueles 15 segundos 15 são segundos. valiosíssimos. Exatamente. Porque a pessoa dá uma olhadinha e já sabe onde é que vai. Porque no caso, eu tava aqui embaralhando e ele já tava percebendo. Se ele pega um cubo daquele ali, fácil, 5 segundos tá feito, né? Exatamente. Se tá o cubo muito fácil, a gente, batendo o olho, já consegue ver as formas de encaixar ele direitinho. Agora a gente conversando sobre a competição mesmo, né? Tem algumas regras, além disso, né? Que o cubo tem que estar com as cores bem vivas. Agora, tem alguma regra que a gente pode observar no participante? Ele tem que estar assim? Tem algo assim, tipo um regulamento? Sim, tem todo um regulamento, tem uma série de regras para que a competição ocorra da melhor forma possível e sem que ninguém leve vantagem sobre outra pessoa. Então, existem algumas regras até, por exemplo, para iniciar o cronômetro, o cubista tem que iniciar com a ponta dos dedos, não pode estar tocando no cubo enquanto inicia a resolução, né? O cubo tem que estar paradinho certo em cima do tapete, ele não pode estar em cima do timer, por exemplo. Então tem toda uma série de regras que é justamente para que ninguém leve vantagem. E, inclusive, se o competidor burlar alguma dessas regras e for pego pelo juiz, a gente anota uma punição de mais 2 segundos no tempo total que ela realizou. Então, vamos supor que eu burlei alguma regra e terminei em 15 segundos. Meu tempo total vai ser de 17 segundos com essa punição. E se eu tiver burlado mais de uma regra, é mais 2 segundos para cada regra que eu burlei ali. E 2 segundos para o cubo mágico é muito tempo? Para quem está competindo assim por pódio, 2 segundos atrapalha bastante na média. O Murilo está aqui hoje falando com a gente sobre as regras, porque ele é delegado do Criciúma Open 2017. Pois é, e como delegado, são 2, você e o Éder, você falou que hoje é mais diversão, vai sobrar tempo para diversão, o delegado pode se divertir também, ou só fica cuidando? Durante a competição, eu gosto muito de dizer que durante a competição o delegado ele basicamente só trabalha, meu momento de diversão é a hora da premiação do campeonato. Quando termina tudo, deu tudo certinho e eu vou entregar a medalha para quem merece, é a hora que eu me divirto. Mas você não vai competir aqui? Vou competir aqui em Criciúma também.
E torço para que eu entregue medalhas para mim também. Uma ótima cena. Tem isso também, porque aqui em off ele falou que, na verdade, né, o campeonato envolve todo mundo, porque às vezes o camarada está competindo e às vezes ele também está auxiliando, ele é um juiz, uma espécie de juiz. Exatamente. Todos os competidores, eles assumem a função também de juízes, embaralhadores e runner, né, que é uma função que é bem legal também, que é o pessoal que pega o cubo embaralhado lá na mesa de embaralhamento e leva até a mesa onde o competidor vai competir. Imagina o Neymar entregando a braçadeira para o juiz do jogo que vai jogar futebol pela seleção brasileira. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Os juízes e bandeirinha vão entrar e vão jogar. Isso aí. E nós vamos ter também nesse campeonato a presença do Renan Serp, né? Que é um nome bem importante do Cubo Mágico no Brasil. Exatamente. O Renan, ele iniciou a divulgação do Cubo no Brasil, indo em muitos programas de televisão, tendo um site que é o Cubo Velocidade, né, onde ele divulgava tutoriais. O tutorial que eu aprendi Cubo Mágico, aliás, foi o tutorial que ele fez no canal do Manual do Mundo. Ai, que bom, né? Então o Renan é um nome bem importante, sim. Não, ainda não conheço o Renan pessoalmente. Vai conhecer então. Vou conhecer ele no campeonato. Ídolo. Ai, que emocionante. Fiquei bem feliz agora. Eu tô embaralhando aqui, gente, uma coisa bem difícil agora, tá? Que eu tenho certeza que ele não vai resolver agora. Agora não vai resolver. Murilo, agora tá fácil assim ainda? Não, esse aí já tá mais complicadinho já. Podemos resolver? Podemos resolver. Gente, agora a gente vai fazer outro desafio aqui. Qual é o nome desse cubo? Esse é o Pyraminx. Vamos resolver o Pyraminx. Dessa vez aqui, ó, embaralhei bonito, hein? Esse aqui, olha, tá bem difícil. Nós vamos resolver esse aqui, tá? O Jota vai botar uma trilha especial pro Murilo resolver. Esse eu embaralhei aqui em torno de 1 minuto, levei embaralhando. Vamos ver agora quantos segundos o Murilo vai levar. Esse daqui é o favorito das crianças, né? Geralmente a criançada gosta bastante do Pyraminx por ele ter esse formato, assim, diferenciado. A trilha já está aí, Jota? Já separou, o pessoal inclusive já ouviu a trilha. Vamos botar outra. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Tá rolando agora o Cubo Mágico aqui na live, galera. Ele tá resolvendo. Vamos ver em quantos segundos vai conseguir. Eu embaralhei bem difícil, hein, Jota? Usei toda a minha inteligência agora. Eu vi, você ficou disfarçando, fazendo pergunta, sempre embaralhava. E acabou. 15 segundos. 15. Em 15 segundos, gente, eu demorei 1 minuto pra embaralhar. Olha. Um fato curioso é que eu disse que esse aí é mais fácil, mas às vezes eu levo mais tempo nesse aí do que no Cubo Mágico. Esse daqui é bonito, né? Visualmente, ele chama realmente ele chama bastante atenção. Então, hoje o Murilo já resolveu 2 aqui, deu um banho pra gente e tá falando um pouquinho sobre o campeonato de Cubo Mágico. A gente perguntou pra ele sobre algumas regras e tudo mais. Agora, nesse campeonato tem menina também, Renan? Renan não, é. Tem meninas também. Aqui em Criciúma, aliás, é um dos campeonatos que eu mais vejo meninas, até pelo projeto do pessoal das escolas, né? Mas tem bastante menina no mundo do cubo. Aliás, seria ideal se a gente tivesse mais, né? Pra justamente, a gente busca até formas de divulgar mais para inserir mais as meninas, né? Elas têm menor número do que os meninos, mas claro que tem sim. Tem menina, tem menino, tem várias modalidades, como a gente comentou aqui, né? Só o Murilo trouxe pra gente várias aqui, né, que tá aqui na nossa mesa, que a gente já conversou sobre isso. Além dessas aqui que você trouxe pra gente, tem mais algum cubo diferente? Eu tenho um aqui que é um dodecaedro. Ai, meu Deus, assim, já começou. Só pelo nome. Deixa eu ver se eu acho ele aqui dentro. Ele não é difícil, mas ele é como se fosse um cubo mágico, só que com muitos lados. O nome dele é Megaminx. Megaminx. Isso. Parece nome de super-herói, né? Parece. Megaminx. Ai, Jesus. Esse aí parece difícil. Esse aqui ele tem 12 lados, tá? E ele resolve, assim, bem semelhante ao cubo mágico tradicional, só que com muito mais repetições, assim, de movimentos. Eu levo nesse aqui em torno de 3 minutos para resolver. 3 minutos. Posso ver? Pode, posso claro. ver com a minha mão, igual os brasileiros? Gente, eu vou mostrar para os ouvintes. Esse daqui, ele leva em torno de 3 minutos. Porque eu nunca ia conseguir na minha vida um desse. Jota, esse daqui tem mais cores. Esse aí é um projeto pra gente começar em janeiro e terminar em dezembro, né, Francisca? né? Um projeto de vida. Agora, pessoal, tem alguns meninos daltônicos que fazem esse campeonato, porque a cor é uma coisa que tem que saber muito bem, né? Sim, inclusive tem regras que mencionam pessoas que têm daltonismo, né? Essas pessoas, elas podem utilizar cubos que, para pessoas que têm visão normal ou pareça daltônico, tem diferença. Então,
As regras são claras quanto a dizer que todas as cores têm que ser bem diferentes. Mas quando a pessoa tem daltonismo e apresenta um atestado, alguma coisa disso, ela pode utilizar cubos que têm cores bem parecidas, mas que para ela são bem diferentes. É, realmente, porque como tem muitos meninos, né, eu lembrei dessa questão, porque é mais menino que tem essa dificuldade, né, de ver as cores. Sim. Inclusive, tem até pessoas completamente cegas que resolvem o cubo mágico. Aí, no caso, essas pessoas podem utilizar cubos que têm textura nos adesivos. Aí, essas pessoas em competição, elas vão utilizar um cubo que tem, cada face tem uma textura diferente. E Muito é dessa bacana. forma que é feito o pessoal que faz com os olhos vendados, é com esse de textura ou não? Não, quem faz com o cubo vendado, ele olha o cubo embaralhado, decora a posição de todas as peças e em qual ordem elas trocam, e aí resolve. Não pode ser. Ele em 15 segundos? Não, ele não tem 15 segundos. Daí no vendado você tem o tempo que você quiser, dentro do limite, que geralmente é em torno de 10 minutos, que é o tempo do timer, né? Pra resolver o cubo mágico vendado. Primeiro fixa bem, né? Mas no caso, um cubo normal tem quantas pecinhas? Um cubo normal tem 27 peças. Então ele tem 3x3. 26, o desculpa. tempo que ele tem pra olhar as 26 peças. Isso. São 12. São 6 centros, os centros são fixos, né? Então eles não mudam de lugar entre um e outro. São 12 meios, que são as pecinhas que têm 2 cores, e 8 cantos, que são as peças que têm 3 cores, né? Cantos ou quinas. Ela olha, decora primeiro todos os meios, depois todos os cantos e a ordem que elas trocam entre si, e aí venda e resolve. Muito bacana, realmente eu achava que era difícil, mas agora eu tô vendo que é cada vez mais Muito difícil. pior. Com os pés, como é a regra? Com os pés, a regra basicamente é que você tem que resolver utilizando apenas os pés. Não pode usar a mão, né? Mas tu tem que olhar por 15 segundos também? Você tem a inspeção de 15 segundos, você pode optar por fazer a inspeção usando as mãos ou usando os pés. Geralmente o pessoal acaba fazendo usando os pés mesmo. Depois já vai ter que botar o pé mesmo, né, gente? Agora aqui em Criciúma a gente vai ter essas modalidades que a gente está conversando? Sim, todas essas que eu trouxe hoje aqui são modalidades que a gente vai ter aqui no campeonato em Criciúma. Né? Aqui a gente vai ter o 3x3 tradicional, o 3x3 com uma das mãos, o 3x3 com os pés e o 3x3 vendado. Além disso, a gente também vai ter o 2x2, o Pyraminx e o Megaminx. Ou seja, vamos ter tudo isso daqui que a gente está mostrando aqui, pessoal, e vai ser bastante legal. E agora tem um comentário de uma ouvinte, a Daisy Jefferson. Eu aprendi a realizar o cubo mágico 3x3, mas ainda demoro cerca de 3 minutos, pois ainda uso o cubo de 1,99. Ah, entendi. Tem a qualidade do cubo, ela influencia? Sim, influencia bastante. Esses cubos de 1,99, eles não são... o plástico deles não é bom, e ainda é mal cortado. Geralmente fica muita rebarba do plástico. E essas rebarbas fazem com que ele trave bastante. Sem contar que ele também não tem ajuste de tensão nas peças para que a gente possa deixar ele mais solto ou mais preso de acordo com o gosto. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa compre um cubo profissional que tem ajuste de tensão e que tem um plástico melhor para poder girar com mais facilidade. O cubo de 99, ele é baratinho, né? Um cubo profissional é muito caro? Não, existem cubos caros, sim. Existem cubos profissionais que chegam a custar mais de R$100, mas tem cubos profissionais, os cubos que eu uso para competição, por exemplo, o cubo que eu atualmente uso para treinar e para competir, é um cubo que custa cerca de R$40. Vale a pena, então, se a pessoa quer melhorar o tempo? Exatamente, vale a pena. Até se você comprar de fora, trouxer da China, de lojas chinesas, dá até para comprar no AliExpress, que é bem conhecido, né? Você consegue cubos por R$10. Cubos bons. Fica a dica aí, então, para Jane Jefferson, que mandou mensagem aqui pra gente na nossa live. E também um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente aqui, vendo esses cubos muito legais. E o Murilo tá aqui fazendo cubo e tudo mais. Daqui a pouquinho ele já tem que sair, porque hoje tem campeonato já. Tem competição. Exatamente. Murilo, eu queria dizer muito obrigada, né, pela sua participação aqui. Adorei conhecer todos esses cubos e ficar... né? Existe uma nomenclatura para quem pratica esse esporte? É cubista? Aqui no Brasil a gente chama de cubista, né? Mas aí é cubista mesmo? Aqui no Brasil é cubista, né? Mas o pessoal no mundo todo a gente chama de speed cuber, né? Que é resolve o cubo com velocidade, né? Speed cuber. Murilo, muito obrigada pela sua participação. Sucesso, né, no campeonato. Obrigado. E peço para você fazer um convite para os nossos ouvintes, né, que estão gostando do nosso bate-papo, para eles irem ver, porque deve ser bem bacana ver a competição. Sim, é bem legal de assistir também. Então, pessoal, hoje no Shopping Nações,
né, em Criciúma, a partir das 18h30, daqui a pouquinho já. Hoje a gente tem a modalidade do cubo 3x3 vendado, que é bem legal de assistir. Amanhã a gente vai ter mais de 75 competidores, todos lá resolvendo o cubo, batendo seus recordes, então é bem legal de assistir. O pessoal que está ouvindo, quer se interessar, vai lá, vai ter lojinha, todo mundo que resolve o cubo também é bem disposto a ajudar quem quer aprender. Então apareçam por lá para conhecer um pouco mais e assistir o nosso esporte. Vamos fazer um intervalinho agora. Muito obrigado, Murilo. Até uma próxima oportunidade. Vamos fazer um intervalo e na volta a gente volta aí para esclarecer as principais notícias do dia, enquanto a gente já vai estudando, né? Já vamos botar aí no Google para a gente comprar o nosso cubo lá no Ali, né, gente? Vamos comprar o cubo no intervalo aqui. Tchau!